E o vídeo de hoje é de uma pergunta muito frequente que vocês fazem aqui no canal: qual a espessura dos discos da massa? E aí, Manu, quantos centímetros tem esse disco? Esse especificadamente tem 2 centímetros, porque hoje a gente vai estar fazendo 4 camadas de recheio. Mas aqui eu costumo estar trabalhando com de 2,5 a 3 centímetros de massa. Então a gente já foi logo respondendo de cara, mas antemão queremos dizer para vocês que não tem uma regra, pessoal. A gente não segue uma regra. Todos os nossos bolos têm que ter 3 camadas de recheio, todos os nossos bolos têm que ter 2 camadas de recheio. Depende muito do cliente, o que o cliente vai também, né, mano? Vai pedir, né? Tem gente que não gosta de camada de bolo grossa. Aqui eu trabalhava com camada de bolo bem grossa e hoje eu já reduzi mais. Então, assim, não tem uma regra, né? Não existe uma regra. Vai ter clientes que vai querer que a camada do bolo seja bem fininha e a do recheio seja até maior, sendo que não é dessa forma que eu trabalho. Existem várias formas. Existe alguma errada? Não. A correta é a que o seu cliente gosta. E já vi muitas pessoas até reclamando, que esse bolo só tem massa, não tem recheio. Tem gente que não entende isso, né? Tem gente que não entende que é questão de padrão, de cidade para cidade, de estado para estado. E o que importa é você fazer com que o seu cliente goste do seu trabalho. Ah, se chega aí comentários, você usa pouco recheio, ou você usa massa muito grossa. A internet está aí aberta para todo mundo comentar o que quiser, né? Mas se você está fazendo um trabalho que o seu cliente está gostando, não tem por que você estar modificando isso. A mesma coisa, a única coisa que a gente indica para vocês é que não coloquem muito uma camada de recheio muito espessa, principalmente se for um bolo de andar muito grande, porque assim vai desestruturar o bolo, né? Justamente, é melhor você, se você quiser uma camada de bolo fina, você vai cortar ele em mais fatias, vai dividir em mais fatias, consequentemente você vai estar colocando mais camadas de recheio. Quer dizer que você vai gastar mais recheio? Nem sempre. Você pode separar a quantidade que você costuma utilizar, um exemplo, com 3 camadas de recheio, e só vai separar aqui, fazer camadas mais finas, e o bolo vai parecer até mais recheado. Um exemplo, hoje mesmo a gente costuma sempre trabalhar com 3 camadas. Podem observar nos vídeos aí, a gente trabalha com 3 camadas de recheio. Porém, no bolo de hoje, vamos colocar quantas camadas, Manu? 4, E esse disco tem quantos centímetros? 2 centímetros. Ou seja, diminuímos no disco, que é que a gente sempre trabalha de 2,5 a 3, e aumentamos uma camada de. Recheio. Deu para vocês entenderem aí? O que não podem é vocês fazerem uma camada de recheio bem grossa para desestruturar o seu bolo e colocar uma outra camada de massa bem grossa, né, mano? Imagina como é que vai ficar esse Justamente. bolo. É melhor você ir trabalhando com as proporções corretas para que o seu bolo se mantenha firme. E esse recheio é de quê? Brigadeiro e ameixa. Vocês estão vendo as ameixas aí? Hoje Ó. vocês estão vendo eu trabalhando aí com um recheio base e colocando só as ameixas por cima. E você que está gostando da dica, não esqueça de deixar o like de vocês. Agora eu vou estar colocando aqui o plástico, que é muito importante, para proteger, não sujar o acetato e também não ter contato da geladeira, do ar da geladeira com o nosso bolo, para que ele não venha ressecar. A gente ainda não tem uma geladeira, a gente não utiliza uma geladeira, né, específica só para colocar bolo. Então, a gente indica fortemente que vocês façam isso aí, ó. Se vocês é que nem a gente, né? Justamente. Mas aqui a gente utiliza uma única geladeira, porém praticamente a nossa geladeira é para isso. A gente separa, né? Tem um lugar só de colocar os bolos e outra parte a gente coloca outras coisas. A gente separa, deixa tudo separadinho, não coloca isso aí junto com feijão, com arroz, com. O meu, o meu congelador tem uma parte específica de colocar carne, separada da parte que a gente coloca os discos de massa, que se for o caso de colocar um brigadeiro, como eu tenho aqui, vou mostrar a vocês. Vai aparecer aí, é? Sobra de massa de brigadeiro aqui, que eu já tirei para estar fazendo os docinhos. Então fica tudo separado, não se mistura, não fica com cheiro. Se você tiver uma única geladeira, você tem que fazer o quê? Colocar esses itens em um saquinho desses mesmo, ou então em vasos, para que
esse cheiro não passe para os produtos. E quando a gente faz isso daqui, de colocar o saco, isso evita bastante também. Então, o vídeo de hoje falando sobre o quê? Sobre disco. Os nossos discos têm em média 2,5 cm, né? A gente também falou para vocês, A3. exatamente, a gente também falou para vocês que depende muito da quantidade de recheios que vocês vão colocar. A gente sempre fala, corta um disco fino, coloca uma camada de recheio mais fina. Um disco mais grosso, uma camada de recheio um pouco mais grosso, mas não muito também, né? Outra coisa que eu vou falar para vocês, mano, você não cola o bolo na sua base. Tô vendo aí que você já foi colocando logo o disco. Colo sim. Depois que esse bolo sai da geladeira, eu venho, passo a colinha aqui e aí venho, colo ele na base. Por Glucose, não é quê? isso? Ou Justamente. então até o recheio mesmo, né, mano? Também pode ser. Por que eu não faço isso daqui logo? Porque como eu costumo colocar na geladeira ou então no congelador, se eu quiser adiantar o processo, aí o congelador vai dar uma cristalizadinha um pouquinho e aí vai fazer com que não fique grudado suficiente, possa ser que solte, né? Por causa dos cristalzinhos de gelo que vai formando. Então eu gosto de colar depois. É isso aí, meu povo. Olha o nosso bolinho como ficou. Vocês gostaram do nosso bolinho? Olha que lindo. Tá lindo ou não tá? Comenta aí pra gente saber. E teve uma inscrita aí que comentou: Manu, seus bolos ficam lindos, não fica amassado o recheio, tipo assim, porque quando vocês costumam tá montando o bolo na forma, o recheio geralmente quando coloca o saco, fica as marcas, né? Fica mais aberto do que o meu. Tanto que o meu não mostrava tanto antes, porque eu costumo utilizar o acetato e não colocava muito rente à borda. Hoje eu já deixo mostrando um pouco mais, porque o que não é visto é criticado. Então eu resolvi mostrar para algumas pessoas não estarem falando, não, o bolo não tem recheio, que isso, que aquilo. Então eu criei uma forma aqui de estar fazendo isso para que eu agrade todo mundo, né? Para que não exista esse tipo de crítica. E muitas das vezes, mano, sabe o que eu percebo? Nosso bolo, até aqueles bolos que tem uma camada de recheio que aparentemente é mais fina, gente, ali é porque a gente não costuma colocar, principalmente em bolos maiores, camadas até o recheio saindo aqui, né? A gente sempre deixa um dedinho um pouco para quando prensar ele vir para lateral. Aí talvez só venha só um pouquinho de recheio. Aí Não parece que não tem mostre recheio, né? tudo. Aqui eu fiz uma camada mais fina, né? Porque foram 4 camadas. Então aqui, e também a massa ainda está um pouco, não está totalmente fria. Eu não coloquei na geladeira porque foi do vídeo anterior que eu fiz aqui a massa com vocês. Fiz o recheio, então tá tudo ainda sem estrutura. Eu fiz dessa forma para que se eu fosse colocar aqui a massa um pouco mais grossa, ela poderia acabar rachando, acontecendo alguma coisa. Então eu preferi dividir, colocar camadas mais finas e colocar mais uma camada de recheio. Mas aqui não teve um custo a mais para o cliente, porque eu Colocou a mesma utilizei camada a de mesma recheio, quantidade né? de A mesma recheio. Só quantidade. fiz distribuir um pouco mais. Aí quando o cliente vai cortar lá, nossa, 4 camadas de recheio. Estou muito feliz. E vai ficar satisfeito, né? Então é isso que a gente faz para também agradar o cliente, né? Sempre agradem os clientes de vocês, pessoal. Eles é que pagam suas contas. Agora eu vou estar colocando aqui esse bolo no congelador para estar adiantando o processo, porque esse bolo vai ser para entregar hoje ainda e eu fiz tudo, né? E logo em seguida eu já vou vindo adiantando os próximos passos Agora esse bolo vai para onde? para o congelador. É um bolo de última hora, né? De última hora entre aspas, né? A gente está fazendo esse bolo para poder entregar hoje mesmo, ou seja, aquela dica que a Foi gente fala todo o para vocês, processo feito hoje mesmo. isso. Aquela dica que a gente falou para vocês, que é sempre bom deixar prensado de um dia para o outro, continua. É super válida. Não é porque eu fiz esse processo aqui todo em um dia que vocês vão fazer só o processo todo em um dia. O correto é você fazer com antecedência para o bolo ficar muito mais estruturado. Aqui eu vou estar colocando no congelador justamente para ele ter mais estrutura. Se ele ficar só na geladeira, ele não vai firmar o suficiente, possa ser que no transporte ou quando chegar lá na casa do cliente, como ele não está estruturado porque ele não descansou, então, possa ser que aconteça algo. Então, eu vou estar fazendo isso, colocando no congelador para adiantar o processo, para conseguir atender o cliente. E sabe o que, é que a gente faz? A gente sempre fala com o cliente. O cliente chega de última hora, a gente fala, olha, não faça isso, porque o bolo, a gente explica para eles. Então, vocês expliquem também para o cliente de vocês. Olha, sempre que vocês forem pedir, tente se antecipar, não deixa para a última hora, até para o cliente também cair na real, né? Justamente. E isso só dá para ser feito em bolo de chantilly. Bolo de ganache dá até para ser feito se for o caso. Mas bolo de pasta americana,
bolo de pasta de leite, fica mais complicado, porque imagine aqui, eu vou colocar, aí ele possa ser até que congele um pouco. Como é que eu vou passar a ganache e depois logo em seguida já vou vir fazendo, cobrindo com a pasta, sendo que a pasta não gosta De frio, frio. né? Aí não vai ter Exatamente. como. É isso aí, pessoal. Esperamos muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você gostou, comenta aí embaixo pra gente saber. E compartilha com o maior número de confeiteiras iniciantes aí, com o maior número de pessoas possíveis, que isso vai nos ajudar muito e ajudar também essas pessoas, né, Manu? É sim, um grande beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo e tchau! Inscreva-se no canal, ative o sininho, um grande beijo e tchau, tchau, minha gente!